Então vamos negociar. Em um belo dia você está na sua casa descansando e de repente você recebe a ligação daquele banco que você está devendo, aquela dívida de cartão de crédito que você está ignorando há um certo tempo. Você recebe essa ligação e o banco diz que vai bloquear suas contas bancárias, que vai suspender a sua CNH, que vai tomar os seus bens por causa dessa dívida de cartão. Será que isso pode mesmo acontecer? Ou será que isso não passa de uma simples ameaça? A resposta é sim, isso pode sim acontecer. Porém, existem regras, porque senão vira bagunça. Na maioria das vezes, por mais que o banco possa estar utilizando essas ferramentas para tentar recuperar esse saldo devedor, bloqueando a sua conta bancária, suspendendo a sua CNH, por mais que ele possa utilizar essas ferramentas, ele não vai utilizar. Por quê? Por causa da dificuldade que ele tem de estar utilizando essa ferramenta. Por mais que ele possa utilizar, devido a essa dificuldade, ele não vai utilizar. Então ele vai sim utilizar essas ameaças como forma de coação. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar as 4 principais ameaças que ele sempre vai utilizar. Por mais que ele possa utilizar essas ferramentas, por mais que ele possa até mesmo bloquear a sua conta bancária, suspender a sua CNH, devido a essa dificuldade, ele não vai utilizar essas ferramentas. Porém, esteja preparado porque as ameaças vão sim acontecer. E nesse vídeo eu quero te mostrar as 4 principais ameaças e quando, de fato, o banco pode utilizar essas ferramentas e até mesmo bloquear sua conta bancária, suspender a sua CNH ou, quem sabe, até mesmo tomar algum bem que você tem por causa dessa dívida bancária. Ah, e eu já estava me esquecendo. Se inscreva no canal, toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com situações como essa. Agora sim, vamos ao que interessa. E a primeira ameaça pode-se dizer que é a ameaça mais comum de todas. É aquela ameaça de bloqueio de conta bancária. O banco pode solicitar o bloqueio das suas contas bancárias? Pode sim, esteja preparado para isso. Não importa qual seja o banco. A sua dívida pode ser no banco X. Ele pode solicitar o bloqueio dessa conta bancária nesse banco X e em qualquer outro banco que você tenha conta. Então isso pode sim acontecer, esteja preparado para isso. Porém, existem regras. Para que o banco possa estar solicitando o bloqueio da sua conta bancária, essa solicitação ela vai acontecer através de uma ação judicial. O banco não pode simplesmente, em um belo dia, bloquear a sua conta bancária. Isso não pode acontecer em hipótese alguma, somente através de uma ação de execução. Então, se você está devendo, o banco precisa desse título que ele possa estar executando. Então, com esse título, ele pode sim solicitar o bloqueio da sua conta bancária desse banco e em qualquer outro banco, para verificar se você tem ali algum recurso disponível para que ele possa ter acesso a esses recursos e estar liquidando de uma vez por todas esse saldo devedor. Então, isso pode sim acontecer, porém é necessário esse título que ele possa estar executando. Uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, é uma dívida que vai evoluindo aos poucos, é uma dívida contínua. Esse título que ele possa estar executando é um título mais difícil de conseguir. Ele tem dificuldade de provar o valor exato desse saldo devedor desse cartão de crédito por causa da ausência desse título. Agora, uma dívida, por exemplo, de empréstimo pessoal consignado, você tem ali um contrato assinado, tem ali um valor específico, então é um título que ele consegue com mais facilidade. É o próprio contrato, ele consegue estar executando de forma imediata. Então, de forma imediata, ele pode sim solicitar o bloqueio de todas as suas contas bancárias de todos os bancos. Agora, uma dívida de cartão de crédito é um título que ele tem ali mais dificuldade de conseguir. É uma dívida que ele tem mais dificuldade de provar que de fato você está devendo esse valor. Não é que seja impossível, pode sim acontecer. Porém, em dívidas de cartão de crédito, esse título, esse processo, a gente já consegue estar identificando com dívidas mais elevadas, dívidas ali a partir de 60, 70 mil reais, o banco já inicia essa ação de conhecimento e através dessa ação de conhecimento ele prova que você está devendo esse valor, sendo assim ele consegue esse título, aí sim ele pode estar executando esse título, solicitando ali o bloqueio de todas as suas contas bancárias. Porém, somente através de uma ação judicial. Você vai sim poder se defender, você vai sim poder pagar essa dívida, negociar e eliminar de uma vez por todas a possibilidade desse processo, a possibilidade de ter todas as suas contas bloqueadas. E a segunda ameaça mais comum de todas é aquela ameaça de penhora de conta-salário, penhora de aposentadoria por causa dessa dívida bancária. Será mesmo que você pode ter a sua conta penhorada por causa dessa dívida de cartão de crédito? E a resposta é sim, você corre sim esse risco.
Porém, mais uma vez, existem regras. De acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil, o seu salário ele é penhorável a partir de 50 salários mínimos, ou seja, você corre o risco de ter o seu salário penhorado acima de 50 salários mínimos. Abaixo desse limite, abaixo de 50 salários mínimos, o seu salário ele é impenhorável, existe essa certa proteção em relação a esse limite. Porém, já existe ali um certo entendimento do STJ a respeito dessa flexibilidade em relação a esse limite. O STJ não está levando muito em consideração esse limite de 50 salários mínimos, então tome muito cuidado em relação a esse limite, em relação a essa impenhorabilidade com esses 50 salários mínimos. Pouco tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que estava me questionando a respeito disso. Ah, Thiago, mas de acordo com a lei, o meu salário ele só pode ser penhorado acima de 50 salários mínimos. Abaixo desse limite, eu tenho ali uma certa proteção. Bom, até que existe essa proteção, porém, o STJ já tem um entendimento diferente. Já existe ali condenações abaixo desse valor. O STJ já está sendo mais flexível em relação a esse limite. Então, fique atento, tome cuidado, porque você pode acabar caindo nessa flexibilidade em relação a esse limite. E a terceira ameaça mais comum de todas é aquela ameaça em relação aos seus bens, de tomar a sua casa, tomar o seu carro por causa dessa dívida bancária. Isso pode acontecer? Pode sim acontecer. Porém, mais uma vez, existem regras. O seu carro, a sua casa, o seu único veículo, a sua única residência é considerado um bem de família, é impenhorável, a não ser que seja um financiamento. Se o seu veículo for financiado, se a sua residência for financiada, não pagou o financiamento e seja preparado, porque você vai sim perder esse bem. Agora, em casos contrários, dificilmente o banco vai ter acesso a esses bens. Pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que estava com muito medo do banco tomar o único veículo que ela tinha por causa de uma dívida de cartão de crédito. Até que era uma dívida bem elevada. Existia, sim, a possibilidade do banco iniciar esse processo e ter acesso a esse título e executar esse título e conseguir ter acesso a algum bem que essa pessoa tinha. Porém, essa pessoa tinha apenas um único veículo. Além disso, ela utilizava esse veículo como ferramenta de trabalho. Ou seja, esse veículo ele é impenhorável, é um bem de família. A mesma coisa acontece com a sua residência, é um bem de família, é impenhorável. Porém, existem alguns detalhes que a gente precisa tomar muito cuidado. Havendo ali a multiplicidade de bens. Se você tiver mais de um veículo, mais de uma residência, pode ser que um desses bens acabe entrando na jogada. Porém, é muito difícil o banco conseguir ter acesso a esses bens, mesmo havendo a multiplicidade. Agora, se você tiver apenas uma residência, apenas um veículo, fique tranquilo, porque esses bens são impenhoráveis, são protegidos por lei. O banco não vai ter acesso ao seu único veículo, não vai ter acesso à sua única residência, a não ser, mais uma vez, que seja um financiamento. Aí sim, esteja preparado, porque você vai sim perder esses bens por causa desse financiamento. E por fim, mas não menos importante, a quarta ameaça mais comum de todas é aquela ameaça de suspensão de CNH por causa dessa dívida bancária. O banco pode solicitar a suspensão da sua CNH por causa dessa dívida de cartão? A resposta é sim, isso pode sim acontecer. Porém, mais uma vez, existem regras. O banco pode sim solicitar essa suspensão, porém através de uma ação judicial. O juiz é que vai decretar essa suspensão da sua CNH. E mesmo assim, o banco só pode iniciar essa ação solicitando essa suspensão se acaso ele identificar algumas características, como por exemplo, o devedor, ele precisa de certa forma estar escondendo algum patrimônio, ele precisa demonstrar má fé, ele precisa estar tentando dar o calote no banco, ele precisa estar ocultando ali algum patrimônio para que o banco possa estar solicitando ali essa suspensão, uma forma de punição por causa dessa ocultação de patrimônio. O devedor ele precisa ter a condição de pagar, o banco precisa identificar, porém o banco precisa perceber que o devedor está, de certa forma, ali agindo de má fé, escondendo alguma coisa. Então, nessas situações, o banco pode sim solicitar a suspensão da sua CNH. Agora, se você está desempregado, não tem condição de pagar essa dívida, o banco não pode simplesmente solicitar a suspensão da sua CNH. Existem regras, existem ali algumas características para que o banco possa estar solicitando a suspensão da sua CNH. Então, fique tranquilo, porque isso não acontece do dia para a noite. É necessário uma ação judicial, é necessário algumas características como essas que eu disse para você. Então, fique tranquilo, porque na maioria das vezes isso não passa de uma simples
ameaça para te induzir ao erro, para fazer com que você aceite um acordo que não é nem um pouco interessante para você. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.